Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Eu já estava com saudades de vocês, é porque eu estava com dengue, fiquei vários dias de cama, demorei a me recuperar, só fiquei restabelecido no início desta semana, o que explica também o atraso para o vídeo da lição 2. Mas aqui estamos nós. No início da semana eu pude conversar com algumas pessoas pelo Instagram, falamos ali um pouco também sobre grande conflito e metanarrativa, que é o assunto que estava aqui na introdução da lição, mas são poucas as pessoas ainda que nos seguem lá no Instagram. Então fica o convite. Acesse a conta timoteo.elker, Timóteo com THI, timoteo.elker, lá no Instagram, que é o espaço de nós interagirmos. Agora, finalmente, lição de número 2, vamos estudar sobre a Gênese de Satanás. E a primeira coisa que nós vamos fazer é recapitular alguns assuntos que foram tratados na lição de número 1, na semana passada, pelo Tiago, pelo meu irmão, que gravou o vídeo da lição. E o primeiro tópico que nós vamos relembrar é o início do grande conflito, é o início do mal. Deus não é o originador do mal, embora ele permita o desenvolvimento do mal. E foi isso que foi estudado na lição da semana passada, por meio da parábola do trigo e do joio. E a frase célebre dessa parábola é: um inimigo fez isso, um inimigo é que semeou o joio, um inimigo é que trouxe o mal para o reino de Deus. Ou seja, o mal não é um propósito, um desígnio, uma criação de Deus. O mal é obra de um inimigo. E é esse conceito de que existe um inimigo de Deus, um inimigo do povo de Deus, que é a base da ideia de o grande conflito. E a lição também abordou que o grande conflito é uma forma de enxergar e interpretar a história. A história não é totalmente explicável pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos, pelo que nós tocamos, ou seja, por aquilo que é acessível aos nossos sentidos. Existe uma dimensão espiritual, existe uma dimensão sobrenatural na história. E para trabalhar esse conceito, o Tiago mencionou na semana passada o capítulo 10 de Daniel. E aqui eu quero destacar alguns versos no capítulo 10 de Daniel. O primeiro é o verso 1. Daniel 10, verso 1 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia o quê? Envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Então, o que foi revelado a Daniel foi um grande conflito. Então, essa expressão grande conflito, ela não foi inventada pelos adventistas. Ela é retirada da Bíblia. E qual grande conflito é esse que foi revelado a Daniel? Aqui o quadro é longo, é grande, mas nós vamos nos ater, por exemplo, aqui ao verso 13. Daniel 10, verso 13 diz assim: é o anjo falando com Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Esse verso é muito interessante porque mostra que os governantes desse mundo, eles têm a sua atenção, eles têm a sua mente disputada pelas forças sobrenaturais. O anjo que falava com Daniel diz que o príncipe do reino da Pérsia resistiu a ele por 21 dias. O príncipe do reino da Pérsia aqui é um anjo caído, é um agente sobrenatural que atuava na mente do rei dos Medos e dos persas, na mente de Ciro, que era o monarca de então. E da mesma forma que um espírito maligno atuava na mente dele, também um espírito da parte de Deus, um anjo da parte de Deus, também atuava na mente de Ciro para influenciar as decisões daquele monarca. E essa batalha entre o anjo do bem e o anjo do mal durou aqui por 21 dias até que veio Miguel,
que é a expressão do Filho de Deus no seu estado glorificado, na sua posição de combate contra as hostes do mal. Então, perceba o seguinte: por trás dos reinos, por trás dos impérios, estão anjos e demônios atuando. E eu escrevi assim: os eventos da história são resultado da ação sobrenatural conjugada com a escolha humana. Se nós avançarmos aqui para o fim do capítulo, em Daniel 10, verso 20, o anjo fala assim com Daniel: e ele disse: sabes por que eu vim a ti? Tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, aquela atuação do anjo que falava com Daniel na mente do monarca, ela não cessaria. Ele lidaria com o anjo que estava por trás do Império Persa, do Império Medo-Persa, e depois haveria também um anjo designado para incitar o Império Grego, o príncipe da Grécia. Então, esse é o grande conflito, essa é a filosofia da história. Os eventos históricos, as decisões dos poderosos são fruto da ação dos agentes sobrenaturais combinados com a própria vontade, as próprias escolhas dos agentes humanos. Lembro-me aqui também da história de Saul. Você se recorda que a Bíblia diz que um espírito maligno incomodava Saul? Saul era rei de Israel, e um espírito maligno muitas vezes tomava o controle dele, muitas vezes o aborrecia, o incomodava, e Davi era chamado para tocar a harpa, tocar louvores a Deus, o que diminuía a interferência dos espíritos malignos. Então, a mente dos reis, a mente dos poderosos, dos governantes, ela é disputada pelos agentes sobrenaturais, de modo que, muitas vezes, as ações dos governantes e dos poderosos é explicada por um princípio sobrenatural. Essa é a ideia do grande conflito. Essa é a cosmovisão bíblica. Essas são as lentes que nós usamos para interpretar a realidade. E por que eu estou falando isso na lição de número 2? Porque a lição de número 2 trata da gênese de Satanás. E como nós podemos conhecer, como nós estudamos sobre a gênese de Satanás, ou seja, como de um anjo bom ele se tornou um anjo mau, um anjo caído. Nós temos esse conhecimento, essa revelação, por meio das características de Satanás que são reveladas em monarcas, em governantes que obedeciam às suas insinuações. O rei da Babilônia, em Isaías capítulo 14, e o rei de Tiro, em Ezequiel 28. Então, vamos retomar aqui o raciocínio para isso ficar bem consolidado na sua mente. Em muitos exemplos bíblicos, agentes sobrenaturais disputam a mente dos governantes, dos reis, dos monarcas, dos imperadores. E a maneira como nós temos de conhecer Satanás é por meio de profecias que tratam de reis que eram controlados, que tinham o espírito de Satanás. E por isso as ações e as descrições desses reis nos revelam um pouco sobre a história de Satanás. Entendeu o conceito? É por causa disso, é por causa desse raciocínio que a lição elegeu para nós como as passagens chaves do nosso estudo Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Só que aqui, antes de nós prosseguirmos, eu preciso fazer uma alerta. Deixa eu pensar como é que eu vou falar isso. Quando a gente estuda a lição da escola sabatina, nós corremos o risco de ler isso aqui e decorarmos apenas as conclusões que o autor apresentou. Por que isso é errado? Porque a lição não é um fim em si mesmo. O objetivo nosso ao estudar a lição é compreender os textos bíblicos de que tratam a lição. Por quê? O que é a lição da escola sabatina? A lição da escola sabatina é um estudo dirigido da Bíblia. É alguém mais experiente, mais estudioso, que vai nos tomar pela mão e mostrar como que se estuda a Bíblia. Mas o que acontece muitas vezes? Como estudantes da escola sabatina, nós apenas memorizamos as conclusões que o autor da lição escreveu. E isso, em parte, é explicado
pelo nosso processo educacional. Lembre-se dos tempos da escola. Você decorou a fórmula de Bhaskara ou você decorou e memorizou e aprendeu e interiorizou a demonstração da fórmula de Bhaskara? Entendeu? Você sabe calcular a área do triângulo, retângulo, os seus catetos, a hipotenusa, pela aplicação da fórmula, porque você decorou a fórmula, ou você entendeu as relações que existem ali na geometria? Percebe que a maioria de nós apenas decorou a fórmula e aplicou, mas o verdadeiro conhecimento, a verdadeira inteligência está na capacidade de saber demonstrar porque aquela fórmula é correta. Da mesma forma, ao lidar com os assuntos bíblicos, nós podemos saber decorar as conclusões, a interpretação. Eu posso saber dizer assim: Satanás é um anjo criado por Deus, ele se orgulhou pela sua condição vantajosa e por isso surgiu o pecado e ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Tudo bem, isso está correto, mas o mais importante não é apenas você saber decorar essa conclusão, é você saber enxergar isso na Bíblia. Por quê? Porque a mesma Bíblia que conta esse relato, ela também diz lá no Novo Testamento, eu até anotei a passagem aqui, 1 Pedro capítulo 3, verso 15, a mesma Bíblia, ela estabelece o ideal de que nós devemos ser capazes de dar razão da nossa fé, ou razão da esperança que há em nós. Ou seja, é preciso que, como estudantes da Bíblia, nós consigamos demonstrar biblicamente, textualmente, por que nós acreditamos nisso ou naquilo sobre Satanás. Como nós defendemos a nossa interpretação. Então eu chamo a atenção para você o seguinte: como você estuda a Bíblia? Você apenas decora as conclusões da lição? Ou você está se munindo de textos, de explicações, de interpretações de passagens que sustentam o que você crê? E anexo a isso, existe um outro perigo, que é o de nós nos apoiarmos excessivamente nos escritos de Ellen White. Então o que você está dizendo é que nós devemos menosprezar os escritos de Ellen White? Não, de forma nenhuma. Aqui no canal, vocês que já acompanham há mais tempo nos conhecem, nós somos promotores dos escritos de Ellen White porque nós cremos que ela foi uma profetisa inspirada. Ela é a profeta que Deus levantou para o tempo do fim, para esses dias que antecedem a volta de Jesus. Então aqui nós promovemos, nós estudamos os escritos de Ellen White. Porém, existe o perigo de, como adventistas, nos basearmos apenas nos escritos de Ellen White e nos tornarmos analfabetos bíblicos. Por quê? Porque é mais fácil lidarmos com um texto do século XIX, que está cerca de 150 anos distante de nós, do que nós lidarmos com textos de 25, 26 séculos atrás, que são mais difíceis, que são mais trabalhosos. Eu estou me referindo aqui aos textos de Isaías, aos textos de Ezequiel. Então existe essa tendência natural de nós apenas memorizarmos as conclusões e as interpretações, em vez de adquirir a habilidade de demonstrar biblicamente aquelas conclusões, e existe também o perigo de nós nos apoiarmos demasiadamente nos escritos de Ellen White e não nos aprofundarmos no texto bíblico. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque o mais importante da lição não é você destacar, Lúcifer como uma criatura de Deus tinha livre-arbítrio e ele decidiu pelo mal. Lúcifer era um anjo no céu que se orgulhou e foi expulso. Não, essas conclusões não são a parte mais importante da lição. O que é realmente importante é que a lição te leve ao estudo do texto bíblico, e em especial ao texto de Isaías 14 e Ezequiel 28. São textos que apresentam as suas dificuldades, mas nós precisamos ler, explicar e aplicar esses textos. Então você que é professor, o que você precisa fazer? Qual é o seu desafio? Ler, explicar e aplicar os textos de Isaías 14 e Ezequiel 28. Se isso não for feito, a lição terá perdido o seu propósito. E qual é o propósito da lição?
levar-nos para a Bíblia, explicar o texto bíblico, fazer com que nós sejamos capazes de manejar e interpretar o texto bíblico. Muito bem, feito esse alerta, então nós vamos lá para o texto-chave, que é Isaías capítulo 14. E eu queria chamar sua atenção para o seguinte: qual é a perspectiva do livro de Isaías, pelo menos dessa parte, dessa sessão inicial aqui dos primeiros capítulos que nós vamos estudar? A perspectiva do livro de Isaías é uma perspectiva de nova era. E quando eu falo de nova era, não é uma nova era no sentido místico, no sentido esotérico, não. É nova era no sentido do nome daquele livro do Mervyn Maxwell, que é vendido pela casa publicadora, e a coleção dos livros se chama assim: Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, Uma Nova Era segundo as Profecias de Apocalipse. Uma nova era no sentido de uma nova ordem de coisas. Uma nova ordem de coisas que se inaugura pela implantação do reino de Deus. Preste atenção nisso. A perspectiva do livro de Isaías é uma nova ordem de coisas pela implantação do reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus? Às vezes, no livro de Isaías, esse reino de Deus é apresentado em seu aspecto sobrenatural, escatológico, apocalíptico. O reino de Deus, o reino da glória que vai ser estabelecido aqui nesse mundo de pecado. Em outras vezes, o reino de Deus é manifesto não em um aspecto sobrenatural, mas em um aspecto natural. É o reino de Israel sendo restaurado. É o reino de Judá sendo restaurado com sua capital em Jerusalém, com o templo de Deus ali no centro. E para que essa nova ordem de coisas aconteça, é necessário que venha o Messias, porque o Messias é o governante dessa nova era, desse reino a ser estabelecido. É por isso, por exemplo, vamos voltar aqui a Isaías capítulo 11, alguns capítulos antes do nosso texto-chave. Na minha Bíblia, por exemplo, aparece aqui o tópico, o título do capítulo assim: O reinado pacífico do rebento de Jessé. E quem é esse rebento de Jessé? É o Messias, é a raiz de Judá. Sobre ele está o Espírito do Senhor. Verso 4, ele julgará com justiça os pobres. E quando esse Messias, esse rebento de Jessé se manifesta, então existe paz no Monte Santo de Deus. E diz o verso 6, o lobo habitará com o Cordeiro. E aqui ainda nesse capítulo, a partir do verso 11, a nova glória de Israel. E daí depois vem o capítulo 12, que fala da restauração de Israel. Existe alegria, existe um clima de louvor a Deus. Toda a terra sabe que Deus é bom, toda a terra louva o Senhor. E o Santo de Israel está no meio do povo. Então perceba aqui que existem aspectos sobrenaturais e aspectos naturais mesclados aqui na ideia de restauração de Israel, de implantação do reino de Deus, de vinda do Messias. A mesma coisa acontece, e aqui nós já vamos entrando no tema da lição, a mesma coisa acontece aqui em Isaías capítulo 13, e capítulo 14. Veja bem, o nosso texto-chave aqui é Isaías 14, a partir do verso 12. Isaías 14 é um poema sobre a queda de Babilônia. Só que esse poema, essa canção, essa profecia, essa lamentação, esse cântico fúnebre, ele começa no capítulo 13. E já no capítulo 13, nós podemos ver essa dinâmica entre elementos naturais e elementos sobrenaturais, entre elementos apocalípticos e descrições da destruição de reinos literais. Vamos ver isso? Veja, por exemplo, Isaías capítulo 13, verso 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Então, aqui é uma profecia sobre a destruição de Babilônia. E veja o verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e destruir os pecadores. E como vai ser essa destruição? Verso 10. Porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Aqui existe uma descrição escatológica, o dia do Senhor como o fim do mundo. Se nós
passarmos também, por exemplo, aqui para o verso 13, Isaías 13, nós vamos ver a mesma coisa. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Essa descrição da terra sendo abalada é uma descrição apocalíptica. Então veja que a profecia é contra a Babilônia, mas o profeta está descrevendo eventos também que ultrapassam aquela Babilônia literal, aquele reino de Nabucodonosor. Mas na mesma profecia aqui, o foco que estava sobrenatural passa a ser sobrenatural também. Existe essa alternância. Veja aqui no verso 15, por exemplo, quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Aqui é uma descrição de uma batalha física entre os reinos desse mundo. Verso 16, suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada, sua mulher será violada. Eis que eu despertarei contra eles, ou seja, contra os babilônios, os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro, seus arcos matarão os jovens. E aqui nós sabemos, é uma profecia que antecipou aquilo que está no livro de Daniel, capítulo 5, quando o exército dos medos e dos persas invade Babilônia e então um império dá lugar ao outro. O que eu quero que você perceba aqui? Que nessa perícope que contém o nosso texto-chave de estudo, a perspectiva de uma nova ordem de coisas é apresentada como uma nova ordem mediante a implantação do reino escatológico de Deus, mas também por meio da restauração de Judá, de Israel, através da destruição dos seus inimigos políticos, dos seus inimigos físicos, de Babilônia, por exemplo. Ao mesmo tempo, os pecadores, de modo geral, são apresentados como sendo destruídos em uma cena apocalíptica, porque existe uma alternância do reino de Deus como reino de Judá e também como reino de glória inaugurado escatologicamente pelo Messias. Então é importante você entender essa alternância de elementos naturais e sobrenaturais, porque isso também vai acontecer aqui no capítulo 14. Veja aqui Isaías 14, verso 3. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor, como acabou a tirania. Aqui o aspecto destacado é o aspecto natural. O montejo é uma pilhéria, é uma zombaria contra aquele que havia escravizado, havia levado cativo o povo de Deus, mas agora ele foi destruído e humilhado. Porém, esses elementos que antes eram sobrenaturais voltaram a ser naturais, novamente vão ser mesclados com elementos sobrenaturais, que é o que acontece a partir do verso 12. Isaías 14, verso 12, e agora nós entramos diretamente no texto-chave da lição, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Porque nós dizemos que a partir desse momento existe uma alternância entre os elementos naturais com os sobrenaturais. Porque descrições que são feitas aqui, qualificações, são qualificações de seres sobrenaturais. E a primeira dessas expressões é a expressão estrela da manhã. Você sabia que essa expressão estrela da manhã é que dá o nome a Lúcifer? Sim, a palavra Lúcifer significa estrela da manhã. Essa expressão aqui do verso 12, estrela da manhã, quando Jerônimo foi fazer a tradução da Vulgata Latina, ele a traduziu como Lúcifer. Então, estrela da manhã é Lúcifer. Na Bíblia Latina, então, quem estiver lendo vai ler assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora, o que mais você precisa saber sobre essa expressão estrela da manhã? Você precisa ter em mente que essa expressão também é aplicável a Jesus. Sabia disso? A mesma expressão de onde surge o nome Lúcifer é também aplicada a Jesus. Nós podemos ver isso, por exemplo, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Diz assim:
Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então, essa estrela da alva que nasce no nosso coração é Jesus, é a introdução de Jesus no nosso coração. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 22, verso 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus diz de si próprio que ele é a estrela da manhã, mesma expressão que é aplicada a Satanás aqui em Isaías 14. O que nós fazemos com essa informação? Muitas pessoas falam, olha, a interpretação não pode estar certa aqui porque o que se refere a Jesus também está se referindo à Lúcifer. Isso faz sentido? Não, não faz sentido. Mas não é dessa maneira que nós enxergamos a informação. O que nós vemos aqui é que essa expressão estrela da manhã, o objetivo dela é designar um ser glorioso, um ser luminoso, um ser brilhante. Jesus é um ser glorioso e brilhante? Sim, é claro, ele é. Ele é aquele que ilumina a cidade santa. E Satanás, no seu estado de perfeição, também era assim. Satanás vivia na glória de Deus. Satanás emitia luz, era um ser radiante. Os seres celestiais são seres brilhantes, são seres radiantes. E Satanás, por fazer parte desse grupo de seres, também tinha essa característica. É claro que a sua glória, o seu brilho é inferior ao brilho de Deus, é inferior ao brilho de Jesus, porque ele é uma criatura. E Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas ele também é um ser luminoso. Então note que aqui nós temos o primeiro elemento de sobrenaturalidade do texto, o que nos dá base para aplicar esse texto não apenas ao rei literal de Babilônia, mas aquele espírito maligno que estava controlando a mente do rei de Babilônia e insuflando nele características como orgulho e vaidade, que são as características de Satanás. Vamos continuar aqui no verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. A expressão que nós podemos destacar aqui no verso 13 é as estrelas de Deus. Vamos comparar isso aqui com o livro de Jó, capítulo 38, verso 7. Jó 38, verso 7, Deus está falando sobre a construção, sobre a edificação deste mundo, e ele pergunta para Jó onde Jó estava quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, essa expressão estrelas da alva, ela está em paralelo com filhos de Deus, que designam os seres não caídos, os anjos do céu. Então, quando Isaías 14, verso 13 diz as palavras, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, aqui nós temos a designação de alguém que queria dominar sobre os demais anjos, sobre os demais filhos de Deus, sobre as demais criaturas não caídas. Ora, se Lúcifer queria dominar sobre as estrelas de Deus, então ele queria usurpar e queria tomar o próprio trono de Deus e de seu filho. E isso fica ainda mais evidente quando nós lemos aqui o verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás cobiçava a posição de poder de Deus e por isso ele queria o trono de Deus, ele queria dominar sobre as criaturas de Deus, sobre as estrelas de Deus. Mas qual que foi o resultado? Diz o verso 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Essa é a ideia da tirinha que aparece aqui. Satanás cobiçou a mais alta posição, mas ele foi arrojado por Deus no local mais baixo e foi humilhado. Bem, essa aqui é a leitura inicial do texto-chave e a partir daqui nós vamos para Ezequiel capítulo 28. Depois de estudarmos aqui Ezequiel capítulo 28, nós vamos fazer as aplicações que a lição sugere aqui para nós. Ezequiel 28
ele possui também uma estrutura semelhante a essa que nós vimos em Isaías. Elementos sobrenaturais são mesclados com elementos naturais. Porém, aqui em Ezequiel, nós temos que admitir que há muito mais elementos naturais do que elementos sobrenaturais. O que eu quero dizer com isso? Veja, em Ezequiel 28, o texto que nos interessa é Ezequiel 28 a partir do verso 11. É uma profecia contra o rei de Tiro. Porém, as profecias contra Tiro, elas começam no capítulo 26. E quando nós lemos o capítulo 26, o capítulo 27, e mesmo os versos iniciais do capítulo 28 de Ezequiel, nós temos elementos muito mais naturais, muito mais concretos do que aqueles que nós encontramos no livro de Isaías. Então, por exemplo, aqui, em Isaías 26 e 27, é descrito amplamente as relações comerciais que tornaram o reino de Tiro rico. E essa riqueza que gerou nele arrogância, que gerou o sentimento de orgulho e de prepotência. Então aqui é descrito, ó, com esse povo comercializam tal produto, com aquele povo comercializa tal produto, esse povo constrói navios, a madeira vem daqui, o trigo vem de lá, o ouro e a prata vem do comércio com essas nações. Então aqui os elementos são muito mais concretos, são muito mais naturais. Porém, quando nós chegamos em Isaías capítulo 28, verso 11, uma série de elementos sobrenaturais é introduzida na narrativa. Vamos fazer a leitura? Ezequiel 28, verso 11. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então, Deus está falando aqui. Se existe uma referência para o que é perfeição e beleza, é você. Verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Veja essa descrição. Essa descrição não poderia se aplicar a um rei literal de Tiro, porque como ele poderia ter estado no Éden, jardim de Deus? O Éden foi retirado da terra, Deus colocou querubins para que ninguém entrasse lá depois que Adão e Eva foram expulsos. Então, como podia o rei de Tiro ter estado no jardim do Éden? Aqui nós percebemos que o natural é substituído pelo sobrenatural e a profecia passa a alcançar aquele que estava por detrás do rei de Tiro e que usava o reino de Tiro como uma espécie de fantoche, como uma espécie de marionete para executar os seus propósitos malignos, percebe? Então, quem está por trás do rei de Tiro? É o próprio Satanás, que estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Ou seja, a posição que ele ocupava era uma posição elevada, porque ele estava ornamentado com tudo aquilo que existe de mais belo no reino mineral. Inclusive, essas pedras que são citadas aqui, são as mesmas pedras que estavam sobre o peito de Arão, sobre o peito do sumo sacerdote, conforme a confecção que é mencionada lá no livro de Êxodo. Verso 14, e aqui há muita coisa para nós comentarmos. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. E aqui nós temos três elementos que destacam o caráter sobrenatural aqui do texto. Tu eras querubim da guarda ungido. É conveniente e aplicável falar para um rei pagão que ele era um querubim da guarda ungido? Não faz sentido. Então, esse elemento aqui nos força a ver que o texto se refere para alguém que está além do rei de Tiro, para alguém que está por detrás do rei de Tiro, controlando o rei de Tiro. Tu eras querubim da guarda ungido. Existe uma conexão linguística aqui entre essa expressão e a descrição dos querubins que ficavam cobrindo o propiciatório, cobrindo a arca da aliança.
No livro de Êxodo é dito que os querubins cobriam. E essa expressão querubim da guarda ungido também pode ser traduzida como querubim cobridor. O querubim da guarda é o querubim que está fazendo a cobertura. E por que isso é interessante? Porque o querubim cobridor lá do livro de Êxodo, ele ocupava uma posição sobre a qual Deus se manifestava no Shekinah. Então, a posição do querubim é a posição de proximidade com Deus e com a manifestação da sua glória. Também aqui no livro de Ezequiel nós temos várias visões surpreendentes que o profeta teve, e nelas os querubins estão por debaixo como que de uma plataforma, como que de um carro no qual anda, e Deus manifesta a sua glória, Deus faz sua aparição sobre o querubim, da mesma forma que lá no livro de Êxodo, lá no funcionamento do santuário, Deus manifesta a sua glória sobre o querubim cobridor. Então qual é a ideia aqui quando diz que esse espírito aqui por detrás do rei de Tiro era um querubim da guarda ungido? Destaca a sua posição de proximidade com a presença de Deus e com a manifestação da glória de Deus. A posição que Satanás ocupava antes de sua queda era uma posição exaltada, era uma posição de proximidade do trono de Deus. Então, Satanás fazia parte da alta hierarquia do governo divino. A segunda expressão de sobrenaturalidade que nós podemos destacar aqui no verso 14 é a seguinte: permanecias no Monte Santo de Deus. E aqui nós retornamos à passagem que nós já vimos de Isaías capítulo 11. Por quê? Porque aqui em Isaías capítulo 11, esse Monte Santo de Deus é onde o Messias está no reino restaurado. É no Monte Santo de Deus, aqui em Isaías capítulo 11, verso 6, que o lobo habita junto com o cordeiro. E veja aqui no verso 9, Isaías 11, verso 9: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Então, o santo monte aqui é o centro do governo de Deus. Esse ser mencionado aqui em Ezequiel 28, ele permanecia no Monte Santo de Deus, o que tem total combinação com a sua categoria, o seu cargo de querubim da guarda ungido. Porque se Deus está no centro do seu governo, no seu Monte Santo, e o querubim exerce a função ali de ser o cobridor, então ele está junto de Deus no centro do governo. E aqui é dito ainda no verso 14: no brilho das pedras andavas. E essa expressão é muito interessante porque ela também é aplicável a Deus. Deus anda no brilho de pedras. Veja, por exemplo, o texto de Êxodo capítulo 24, Êxodo capítulo 24, verso 10. O contexto é aqui Deus entrando em aliança com o povo de Israel que saíra do Egito, mas note que descrição interessante aparece aqui, Êxodo 24, verso 10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Olha que interessante, que coisa grandiosa de ocupar a nossa mente. Deus se manifesta com uma pavimentação de pedras de safira brilhante sob seus pés. E aqui também é dito que esse ser, esse querubim, andava no brilho das pedras. Então por que isso aqui é importante? Porque mostra que não pode estar falando de um ser humano comum, porque características que são compartilhadas no espaço sobrenatural, características que refletem a glória de Deus, também são emprestadas e comunicadas aqui a esse ser, o que ilustra muito bem a condição de Satanás antes dele ser expulso do céu. Ele estava próximo da presença de Deus, ele era um ser glorioso, ele desfrutava do brilho que emana da glória de Deus. Verso 15: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse verso é muito interessante porque mostra que Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo
cheio de excelência, cheio de beleza, cheio de formosura, mas se achou iniquidade nele, de uma maneira que a Bíblia não explica, porque explicar o pecado corresponde a justificá-lo. Se existisse alguma explicação possível para dar ao surgimento da maldade no coração de Lúcifer, então o pecado não seria pecado, porque haveria uma causa justa para ele. É por isso que o texto simplesmente diz: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A Bíblia não trata o ser humano caído como detentor de perfeição. Portanto, aqui não pode ser o rei literal de Tiro. Aqui é uma figura sobrenatural que estava controlando, que estava lutando pela mente do rei de Tiro. E quando nós juntamos todas essas características, nós concluímos que essa é a revelação da gênese de Satanás. Nós conhecemos a história de Satanás por meio dos reis que ele controlava, porque o mesmo espírito que Satanás manifestou no céu foi manifestado pelo rei de Babilônia e pelo rei de Tiro. Muito bem, conseguiu entender esses elementos textuais que aparecem aqui, essas expressões? A partir disso agora, nós vamos fazer a aplicação que aparece aqui na lição da Escola Sabatina. E o primeiro tópico que nós vamos tocar aparece na lição de segunda-feira. É uma referência a Isaías capítulo 14, verso 14. Que diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E o comentário que a lição faz aqui é: semelhante ao Altíssimo, não em caráter, mas em posição, mas em poder, mas em dominação. Isso é muito interessante. Aqui nós podemos fazer uma reflexão espiritual. Sabe, como jovens, nós somos incentivados a ter boas ambições, a desejarmos galgar alturas intelectuais, conquistas materiais. Não há problema nessas coisas. Mas essa passagem aqui, com a aplicação que a lição faz, nos alerta a examinarmos os motivos do nosso coração. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Eu vejo muitas pessoas, principalmente jovens, dizendo assim: olha, eu gostaria de ser um palestrante, aquele que fala para milhares de pessoas. Eu gostaria de ser como o Rodrigo Silva, que domina tantas áreas do conhecimento. Eu gostaria de ter um programa de televisão para mim. Eu gostaria de ser semelhante ao Altíssimo. Mas vamos examinar o nosso coração quando nós estipulamos esses planos. E não é errado estipular planos como esses, mas temos que examinar o motivo das nossas ações. Quando você diz que quer ser uma pessoa importante e bem destacada academicamente, o que você quer é desenvolver o ministério que aquela pessoa está fazendo para ajudar milhares de pessoas? Ou você quer a posição de honra, de destaque, de mérito que ela está ocupando? Percebe como as coisas se invertem? Satanás queria a posição de poder, Satanás queria a posição de domínio. Satanás não queria a posição de Deus no sentido de ser benevolente, ser de amor, ser que se doa em favor das suas criaturas. Satanás queria a posição do Altíssimo para dominar, para fazer que os outros o servissem. E nós, o que motiva as nossas ações? Nós queremos ser como pregadores importantes, como pastores importantes, como pessoas importantes para quê? Para executar o ministério de servir que elas estão executando, ou simplesmente para ocupar a posição de prestígio que elas estão ocupando? Pense nisso, nós temos que aprender lições concretas para a nossa vida com a história de Satanás. O segundo ponto aqui que nós podemos destacar está na parte de terça-feira. E aqui a lição vai nos direcionar para Ezequiel, capítulo 28, texto que nós já estudamos, porque no verso 16 fala o seguinte, Ezequiel 28, 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. O que tem a ver aqui o exercício do comércio com a queda de Satanás?
Bem, se nós analisarmos o contexto aqui, capítulos 26 e 27 que precedem aqui o nosso texto-chave de Ezequiel 28, fala-se longamente sobre o comércio. O rei de Tiro, ele tinha inteligência para praticar o comércio, e praticando o comércio ele se enriquece, e com a sua riqueza ele se envaidece e se orgulha. Então existe uma relação de causa e efeito entre comércio e vaidade. O sucesso no comércio é a causa do orgulho, é a causa da vaidade para o rei de Tiro. O comentário que a lição faz aqui na parte de terça-feira é o seguinte: o profeta se refere à multiplicação do seu comércio, verso 16, que nesse contexto pode ser entendido como caluniar o caráter de Deus por meio de mentiras. E pode ser que você leia e se pergunte de onde ele tirou isso, qual o sentido disso. Vamos entender. Quando se diz aqui nesse texto que é pela multiplicação do teu comércio que se encheu o teu interior de violência e pecaste, eu convido a você a pensar no comércio não como a gente conhece, não nesse comércio eletrônico, não o comércio de comprar alguma coisa pela internet, não o comércio de ir a um supermercado e fazer a sua compra do mês, não um comércio de entrar numa loja de roupa e ser atendido pela vendedora que diz assim: boa tarde, senhor, como posso ajudar? Não é esse tipo de comércio que está sendo falado aqui. Para entender isso, você precisa pensar no comércio da antiguidade. E o que nós temos hoje em dia que mais se aproxima disso é a feira livre. Você já foi a uma feira livre? Na feira livre, a estratégia não é montar uma vitrine bonita, não é adotar aquele comportamento de vendedor que diz: como posso ajudar, senhor? Não. O que está na feira livre, o que está no comércio da antiguidade é o convencimento, e esse convencimento se dá pela fala. Vem aqui, freguês, e veja a melhor melancia, ela é muito saborosa, ela é bonita, e ali os feirantes ficam gritando porque eles precisam promover o seu produto, eles precisam conquistar o cliente, e essa conquista é mediante a lábia, é mediante a fala. E aqui as coisas já ficam mais alinhadas para nós fazermos a interpretação. A ação de Satanás no céu foi também um comércio de ideias, cujo objetivo era o convencimento dos demais anjos pela fala, assim como acontece numa feira livre, assim como acontecia entre os mercadores da antiguidade. Eu preciso convencer o outro a comprar o meu produto, a comprar a minha ideia. E para isso eu uso a fala, e para isso eu uso o diálogo. Qual foi a obra de Lúcifer no céu? Nós temos acesso a essa informação pelas revelações de Ellen White. Lúcifer começou a propagar ideias de que o governo de Deus não era justo, de que Deus limitava em demasia as liberdades, o campo de ação de suas criaturas. Mas se eles eram seres perfeitos, eles não precisavam de limitações. Lúcifer dizia que a lei de Deus não era necessária para seres como eles, e os anjos sequer sabiam conscientemente da existência de uma lei, porque para eles agir conforme aquele padrão de ação era a melhor forma e a única forma de agir. Então, o que Satanás faz no céu é vender as suas ideias, assim como um feirante quer convencer o outro a comprar os seus produtos. É esse o tipo de comércio que é praticado aqui pelo rei de Tiro. E ele é qualificado como um comércio injusto, um comércio violento, um comércio que leva ao pecado. Por quê? Porque o produto que é oferecido é um produto viciado, é um produto errado, tanto aqui no comércio literal do reino de Tiro, que fazia um comércio injusto, como também no caso de Satanás, que vendia ideias injustas e incorretas acerca do caráter de Deus e da condução do reino de Deus. E a partir disso, a lição trabalha com o tema da vindicação do caráter de Deus aqui na parte de terça-feira, que é um tema arrojado, é um tema que está na base da doutrina adventista. Nós não temos tempo aqui, espaço e ocasião para discorrermos longamente sobre isso,
mas nós podemos retomar o que foi estudado na semana passada. Como Deus lidou com essas acusações de Satanás? Ele poderia ter destruído Satanás num piscar de olhos, num instante, mas isso causaria uma dúvida na mente dos seres não caídos. E é aí que vem a explicação da parábola do trigo e do joio. O Senhor quer que arranquemos o joio imediatamente? E o que o patrão fala? Não, deixe crescer o joio junto com o trigo. E no final, o trigo vai para o celeiro, mas o joio vai para o fogo. E foi assim que Deus procedeu. Deus deixou que o resultado das ações de Satanás frutificasse, se multiplicasse, para que todos os seres inteligentes do universo pudessem comparar a proposta de Satanás e os seus resultados com a proposta de Deus e os seus resultados. E quando os seres do universo veem que a proposta de Satanás trouxe apenas morte, miséria, doença, destruição, inclusive a humilhação do Filho de Deus, eles concluem, fica evidente, fica óbvio, que justos e verdadeiros são os caminhos de Deus e que as acusações de Satanás, as ideias que ele vendeu, são falsas. E como Deus se desonera dessas acusações, dessa má fama que Satanás espalhou sobre ele, por meio da vindicação do seu caráter que acontece pelo juízo. Essa é uma ideia arrojada, nós vamos passar por ela rapidamente, mas fique comigo aqui para nós construirmos o pensamento. Veja o seguinte, essa passagem que aparece no Salmo 51, verso 4. Esse é o salmo que Davi compõe após o seu pecado com Batseba, após o seu adultério. E aqui no verso 4 ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Preste atenção agora. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que nós retiramos desse verso? Deus é tido por justo e tido por puro no modo como ele lida com o pecado e o pecador. Deus é tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, na maneira como ele lida com o pecado e o pecador. É por isso que precisa existir juízo, para que, aos olhos de todo o universo, Deus dê a sentença. Você escolheu o pecado mesmo tendo a chance de escolher a pureza. Portanto, você será condenado. Você vivia em pecado, mas escolheu a oportunidade de ser justo e puro. Então você será salvo. E quando Deus dá a solução definitiva para essas situações, para esses casos, ele se livra das acusações que Satanás fez lá no princípio. É isso que Davi está falando. Eu pequei, mas o Senhor vai ser justificado. O Senhor vai ser considerado puro na maneira como lidar com o meu pecado, seja perdoando ou seja me condenando. Essa ideia aparece de forma ainda mais clara no livro de Apocalipse. Veja Apocalipse 16, verso 4. O reconhecimento que os anjos fazem de Deus quando Deus executa juízo e vingança contra os pecadores. Apocalipse 16, verso 4. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Como o caráter de Deus é vindicado, como Deus se livra dessas acusações, dessas ideias falsas que Satanás vendeu para os anjos lá no início. Deus se livra dessas acusações por meio do juízo, porque o juízo julga as obras de cada qual, obras de iniquidade que se têm multiplicado ao longo dos milênios e que revelam que Satanás de fato tem uma proposta ruim de destruição e que a proposta de Deus é de caminhos justos, verdadeiros e mais elevados. Então, essa é a ideia de comércio aqui na parte de terça-feira e também de vindicação do caráter de Deus. Você entendeu essa ideia? Essa é uma ideia mais arrojada. Se você entendeu, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo. Se você não entendeu, igualmente deixe seu comentário e nós vamos tentar esclarecer. Muito bem, passando agora para a parte de quarta-feira. Quarta-feira pede que nós façamos a leitura de algumas passagens e depois nós precisamos responder qual é a relação dessas passagens com o texto-chave da semana, com o texto de Isaías 14. Então nós vamos ler. Não vou ler aqui na ordem. A primeira passagem
que nós vamos considerar aqui é a passagem de Lucas, capítulo 10, verso 18. E olha o que Jesus está falando aqui em Lucas 10, 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus diz que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que isso tem a ver com o texto-chave que nós lemos? É muito fácil. Aqui a relação é explícita. Vamos a Isaías 14, e Isaías 14, verso 12, começa assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. O que Jesus falou aqui, eu via Satanás caindo do céu. Então quem foi a estrela da manhã que caiu do céu? Satanás. Essa é a relação entre os textos. Agora, vou voltar no texto anterior, que é o texto de Apocalipse, capítulo 12. E isso também coincide com uma pergunta que fizeram lá no Instagram essa semana. Qual é a cronologia de Apocalipse 12? Apocalipse 12 fala da expulsão de Satanás do céu, mas quando aconteceu esse evento? Pessoal, vamos notar o seguinte. A primeira parte de Apocalipse 12 fala da mulher e o dragão. Essa mulher está grávida e o dragão quer devorar o seu filho. A mulher é a igreja de Deus que está prestes a dar à luz para Jesus. E o bebê Jesus estava ameaçado de ser destruído por Herodes, que promoveu a matança dos inocentes. Então, depois que esse menino nasce aqui em Apocalipse 12, ele é arrebatado para Deus e até o seu trono. E daí começa o verso 7. Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E depois que Satanás é expulso do céu e atirado para a terra, os seres celestiais cantam uma música de louvor. E essa música de louvor que eles cantam é muito instrutiva para nós interpretarmos a cronologia desse momento. Veja o que a música que é cantada, verso 10, Apocalipse 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Note o primeiro elemento. Essa expulsão de Satanás de Apocalipse 12 o qualifica como acusador dos irmãos. Ou seja, é preciso que nesse momento a história humana já estivesse em certa medida desenvolvida. Era preciso que nesse momento já houvesse a luta contra o pecado, já houvesse Deus oferecendo perdão e Satanás acusando os pecadores de não merecerem o perdão de Deus, de não serem dignos de Deus ser injusto ao dar esse perdão. Ou seja, essa expulsão aqui não pode estar se referindo àquele evento que aconteceu antes da criação do mundo, porque aqui Satanás é expulso e chamado de acusador dos irmãos. Agora veja o verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus. Quando o verso 11 diz que eles o venceram, ou seja, venceram Satanás e os seus anjos por causa do sangue do Cordeiro, aqui nós temos um marco muito bem definido. Essa expulsão de Satanás mencionada aqui em Apocalipse 12, ela tem de ocorrer depois da cruz. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu o céu, recebeu o trono, assumiu a posição de Miguel e expulsou Satanás de lá. E por que Satanás estava no céu, mesmo nessa ocasião depois da morte de Jesus? Porque Satanás representava o planeta Terra. Aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Adão, que era o príncipe deste mundo, foi vencido por Satanás e Satanás tornou-se o príncipe deste mundo. O próprio Jesus falava: vem aí o príncipe deste mundo, se referindo a Satanás, mas ele nada tem em mim. E quando Jesus morre, ele recupera o domínio que tinha sido dado a Adão. E agora Jesus é aquele que reina sobre tudo. E por isso, quando ele ascende ao céu e encontra lá Satanás,
a legitimidade que Satanás tinha para estar lá é contestada e ele é expulso em definitivo. E por que eu uso essa expressão expulso em definitivo? Porque antes da história da redenção, antes da criação do mundo, Satanás já tinha sido expulso. Ele foi expulso do céu e perdeu a sua condição de habitante, de morador do céu. Mas ele ainda tinha acesso ao céu como representante do planeta Terra. Onde nós vemos isso? Na próxima passagem mencionada aqui na lição, que é Jó capítulo 1, verso 6. Vamos relembrar essa passagem aqui? Jó capítulo 1, verso 6 diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, no concílio celestial do livro de Jó, Satanás apresenta-se como representante aqui deste mundo. Ele está no céu não na condição de morador, não na condição de integrante do exército celestial, mas na condição de representante do mundo caído, do planeta Terra. Então, nós podemos destacar pelo menos dois momentos no grande conflito nessa guerra cósmica. Satanás é expulso antes da criação do mundo. Ele vem para a Terra, usurpa o domínio de Adão, e agora ele tem o seu acesso ao céu como representante deste planeta caído. Porém, depois da morte de Jesus, Satanás perde a sua legitimidade, Satanás perde o seu domínio e ele é expulso do céu. Agora ele perde também a sua condição de representante do planeta Terra. Agora Jesus é o nosso representante porque ele reconquistou o domínio que foi perdido e Satanás é expulso em definitivo. Então nós temos pelo menos essas duas expulsões. A primeira expulsão é mencionada por Jesus em Lucas capítulo 10, verso 18, e a segunda expulsão, a expulsão definitiva, é o texto de Apocalipse capítulo 12, que nós acabamos de mencionar. Tudo bem? Entendeu esse ponto? Essa pergunta foi feita por um amigo nosso lá no Instagram e eu convido você a também fazer parte seguindo o nosso perfil timoteo.elker, Timóteo com THE, lá é o local de nós interagirmos. Resta ainda uma última passagem aqui para nós fazermos relação com o estudo dessa semana e é a segunda carta aos Tessalonicenses, verso 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 4. A ideia aqui que nós vamos desenvolver ao ler esse texto, ela é um pouco mais aprofundada, mas tem tudo a ver com Isaías capítulo 14. Paulo diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Agora, preste atenção no verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por que esta passagem está associada aqui com a gênese de Satanás? Isso aqui é muito interessante perceber essa conexão, porque o que nós vemos nessa passagem é o mesmo fenômeno que estudamos em Isaías 14 e Ezequiel 28. E qual fenômeno é essa? Satanás se manifestando de forma interposta por uma autoridade, por um governante. Usando os governantes como fantoches, como marionetes nas suas mãos. E por controlar esses governantes, eles passam a manifestar as mesmas características que são de Satanás. Assim foi com o rei de Babilônia, assim foi com o rei de Tiro. Esse texto em especial tem sido interpretado pelos adventistas como a ascensão do papado na igreja primitiva, na igreja medieval. Ou seja,
O homem da iniquidade, o filho da perdição, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aqui a referência é às prerrogativas papais de perdoar pecado, de ser infalível e tantas outras que nós mencionamos especialmente no estudo do trimestre passado. Então perceba que esse rei da igreja, essa manifestação do papado aqui, manifesta os mesmos interesses, os mesmos desejos que Lúcifer manifestou. O desejo de ocupar o trono de Deus, o desejo de ser semelhante ao Altíssimo em autoridade, em poder, em dominação. Muito interessante aqui colocarmos esse texto lado a lado dos outros, porque fala do mesmo fenômeno de Satanás se manifestando de forma interposta. Muito bem, o que mais nós temos para aplicar aqui da lição? Parte de sexta-feira, as perguntas para nós discutirmos em classe. E a primeira pergunta aqui de sexta-feira diz assim: como o caráter amoroso de Deus é revelado na maneira como ele tratou Lúcifer? A resposta para essa pergunta é a parábola do trigo e do joio, que foi estudada na semana passada. O caráter de Deus se revela amoroso porque Deus não destrói a Lúcifer e aos demais anjos rebeldes imediatamente. Deus dá tempo para que as suas ações frutifiquem, se desenvolvam e mostrem realmente qual é o resultado daquela proposta. E por que isso é amoroso? Porque respeita o tempo de compreensão das criaturas. Deus, que é onisciente, sabe o fim desde o princípio e podia discernir bem aonde iria levar aquela proposta de Satanás. Mas Deus não anda no seu passo de onipotência. Deus, ele espera, ele vai no passo da criatura que não é onisciente, para que as dúvidas das criaturas sejam sanadas. Por isso, ele é amoroso. Segunda pergunta: como Deus responde às mentiras de Satanás? A resposta máxima é a cruz. A proposta de Satanás levou à morte humilhante do Filho de Deus, o que deixou as criaturas não caídas horrorizadas. Como algo que causa a morte do Filho de Deus poderia ser algo bom? Então a cruz é a resposta às mentiras de Satanás. Mas numa visão mais ampla, o juízo também é uma resposta, porque o juízo, ele expõe as obras de cada criatura e dá a cada um o que lhe compete, a justiça. E daí nós retomamos aquele assunto de terça-feira. Deus é vindicado na maneira com que ele lida o pecado. Deus é considerado justo por punir o pecador, por punir o pecado. Próxima pergunta aqui: como a cruz refutou para sempre as alegações de Satanás? Essa pergunta é respondida nas palavras do apóstolo Paulo aqui no livro de Romanos. Romanos capítulo 3, o assunto aqui é justificação pela fé. E nós vamos ler aqui a partir do verso 25, Romanos 3, 25, falando de Jesus, é dito assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Satanás introduz o pecado. O ser humano peca, toda a humanidade peca. E Deus resolve solucionar isso oferecendo perdão. O perdão deixa impune os pecados anteriormente cometidos. Mas isso não resolve totalmente a questão, porque se Deus parasse por aí, meramente varresse os pecados para debaixo do tapete, a acusação de Satanás de que Deus é injusto seria verdadeira, porque a justiça exige a punição. Mas olha o que acontece na cruz. Por meio da cruz, Deus consegue ser justo, porque ele executa a punição. Mas Deus também consegue ser justificador e oferecer o perdão dos pecados. E é exatamente isso que Paulo vai arrematar aqui no verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a cruz
é a resposta, é aquilo que refuta todas as acusações de Satanás, porque na cruz Deus pode ser ao mesmo tempo justo e justificador. Justo porque ele aplica a punição para o pecado, e justificador porque ele perdoa, ele deixa impune os pecados praticados pelos pecadores arrependidos. Ele pune esses pecados em Jesus. E Deus então pode ser justo e justificador, demonstrando a sua sabedoria divina e resolvendo o grande conflito. E em todas essas coisas nós podemos proclamar a mesma música, o mesmo louvor que é cantado no livro de Apocalipse. Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Que esse estudo motive você a contemplar a sabedoria de Deus e a ter também um coração aberto e bem disposto a obedecê-lo. Deus abençoe você, fique na paz e nos vemos na semana que vem. Até lá.